Para a gente iniciar, Brenda, fala um pouquinho sobre você, sua carreira, como é que começou o seu interesse pelo desenvolvimento humano. Conta para nós aí um pouquinho sobre isso. Então, vou me apresentar, né? Meu nome é Brenda Quaresma e hoje eu ajudo pessoas a potencializarem aquilo que elas têm de melhor e a minimizar aquilo que não é tão bom nelas, né? Então, potencializa as qualidades e minimiza os defeitos. E isso de forma que a pessoa não se sinta culpada, nem... Enfim, não traga nenhum elemento negativo, né, para ela fazer isso. E como que eu faço isso? Através da análise corporal. Por quê? Porque o formato do corpo, ele explica como que a mente funciona. Ele dá ali, o corpo é um mapa para a gente acessar como que o padrão da mente se desenvolveu, as dores da infância, enfim, que tudo, por mais que a gente não tenha uma memória consciente, está ali registrado no nosso sistema nervoso, no nosso cérebro, caminhos neurais, enfim, que influenciam e determinam os resultados da nossa vida. Programação que a gente recebeu desde a infância está refletindo nos resultados que nós temos hoje na nossa vida. Então, meu papel é ensinar as pessoas a usarem melhor seus recursos, né? Entender como que a sua mente de fato funciona e como extrair o máximo potencial disso. E o meu interesse começou, na verdade, em 2016, quando eu comecei a estudar marketing. E tinha uma matéria de marketing. Marketing é muito estudo de pessoas, né? Então, eu tinha matéria de psicologia, estudei bastante psicologia, eu comecei a gostar bastante, porque eu não tinha esse contato com esse universo, né, de desenvolvimento pessoal e essas coisas. Antes do marketing, eu achava que isso era para rico, que pobre não tinha tempo para ter depressão e essas coisas, e não precisava, né? Então, eu tinha a cabeça, assim, eu venho de um ambiente onde realmente era muito limitado essas questões, não tinha acesso a esse tipo de conhecimento. E aí, em 2015, eu me mudei aqui para Balneário Camboriú. Em 2016, comecei a fazer a faculdade de marketing aqui na Univale e comecei a ter, então, acesso à psicologia. E teve uma matéria muito interessante, que foi ali, eu digo que foi o meu start, que foi o estudo do comportamento do consumidor. Que era o quê? Eram padrões de comportamento que eles estudavam, né, das pessoas, que induzia ali a uma compra, induzia ali a estabelecer uma conexão, enfim, rapport, vários comportamentos mapeados ali, né, através dessa matéria ali que eu aprendi bastante. E eu comecei, o consumidor nada mais é do que um ser humano. E aí eu comecei a achar interessante que tinha coisas que eu achava que aconteciam somente comigo, mas acontecia, porque é aquilo, né, eu achava que a minha vida era o que era, e as outras pessoas tinham vidas muito melhores e tudo mais, e as outras pessoas não tinham problema, aparentemente, enfim. E aí eu comecei a ver que não, que existem padrões e tal, e comecei a ver que eu tinha questões aqui no Brasil, e uma pessoa lá que eu nunca vi na vida, um chinês, japonês, norueguês, não importa, do outro lado do Atlântico, também tinha esses mesmos, porque ser humano é tudo igual. E aí eu comecei a me interessar por esse universo, de entender a mente, de entender sobre o comportamento das pessoas, e comecei a ler. Foi então que eu comecei a ler. O meu primeiro livro, assim, impactante, foi Os Segredos da Mente Milionária, que foi um divisor de águas na minha vida, que eu comecei a entender ali modelos de dinheiro, que nada mais são do que crenças relacionadas ao dinheiro, mas existem crenças em todas as áreas da vida. Enfim, daí eu comecei a mergulhar nesse universo de desenvolvimento pessoal, pós-marketing. E aí depois eu tive a oportunidade de fazer um curso de oratório, onde eu conheci um coach que estava em treinamento ainda, ele estava iniciando, e ele fazia aqueles processos sem cobrar, sabe? Aí eu falei, eu não sabia o que era, só ouvia falar de coach e tal. Aí eu falei, se você tiver para mim, eu quero, né? Se você tiver uma vaga. E aí eram 8 encontros, e aí ele me ofereceu, e eu entrei e comecei a entrar, assim, mas isso aí já era 2018, quando eu fiz esse processo de coach e tudo mais. Mas tudo começou lá em 2016. E aí em 2019, se eu não me engano, finalzinho de 2019, eu conheci, agora eu não lembro se foi final de 2019 ou final de 2020, que eu conheci a análise corporal. Porque o que acontece? Por todo esse desenvolvimento que eu já estava passando, vários conhecimentos, eu botava muita coisa em prática, chegou num tempo que a minha vida deu um salto, mas chegou num platô. E aquele platô permaneceu. E por mais que eu lesse, eu começava a buscar as respostas. Eu pensava, as respostas estão nos livros, as respostas estão nos cursos. E eu comecei a buscar. Mas a minha vida
ainda continuava naquele platô. Parecia que nada, que tudo que eu lia era mais do mesmo. Parecia que tudo que eu estudava me trazia os mesmos resultados que eu já tinha tido, às vezes com linguagens diferentes, mas me traziam as mesmas coisas. E eu já estava sufocada com aquilo. Porque eu queria avançar e os meus resultados mostravam que eu não estava avançando. E isso começou a ser frustrante. E quando eu conheci a análise corporal, na verdade eu já estava ignorando os anúncios, eu jogava Candy Crush e sempre aparecia para mim no Candy Crush esse anúncio, né? Você sabia que o formato do seu corpo explica como funciona a sua mente e tudo mais? E eu achava uma bobagem. Eu ignorei esse anúncio por uns 2 ou 3 anos, mais ou menos. E aí teve um dia que eu estava tão insatisfeita com tudo que parecia que eu não ia sair nunca daquele platô, os resultados não mudavam, enfim. E aí eu peguei, eu vou dar uma chance, né? Eu ainda me lembro que eu conversei, eu falei com o vídeo ali, era uma mulher, né? Eu falei, vou te dar uma chance, mulher. Fui lá, cliquei, me cadastrei. E no que eu conheci, fui participar daquele workshop sobre análise corporal. Aquilo dali eram 3 dias ou 4 dias, não me lembro, assim, ó. Mas eu não conseguia, eu ficava processando aquilo, eu não desgrudava do computador para assistir aquilo. E não deu outra, né? Terminou o negócio, eu comprei o curso, porque eu não conseguia mais viver uma vida sem saber daquilo, porque era muito mágico, era muito interessante parecia mágico, na verdade, mas é pura ciência, né? Mas que começou a me trazer respostas de um nível que eu jamais tinha imaginado. E aí, no curso, por padrão, a gente passa pelo processo lá do conhecimento e tudo mais, e chega numa etapa, a gente recebe a nossa análise corporal. Porque é muito interessante, né? Você estuda um assunto e você acha que você está aplicando ele na sua vida. Mas você sempre precisa de uma outra pessoa de fora para enxergar ou para apontar algumas coisas para você. Tem um conceito que eu acho muito interessante, que a boca e o nariz, eles estão a 2 dedos de distância. Mas o teu nariz não te avisa quando tu tá 3 dias sem escovar os dentes. Precisa que alguém de fora venha para te dar essa percepção. Porque nós temos infinitos pontos cegos, né? E se nós temos fisicamente, nós também temos esses pontos emocionalmente. Então, quando eu recebi a minha análise, apesar de já estar ali imersa naquele conhecimento, me trouxe uma clareza de um jeito assim tão prático, tão simples, sabe? Era algo assim, ó, você funciona desse jeito. Para você ter aproveitar, eu trouxe as questões, né, que tinha que trazer, que eu queria resolver. E aí, assim, ó, funciona desse jeito. Para resolver essa questão, você tem que fazer isso, isso e isso. Aí, beleza. Aí eu fui fazer o isso. Só que, claro, na prática não foi a coisa assim, era super simples. Mas não era algo fácil de se fazer. Por exemplo, eu precisava me permitir chorar. E para mim, apesar de ser super simples, eu não conseguia chorar nem... Assim, não é nem chorar, o choro vinha. Mas eu trancava o choro, eu não conseguia liberar aquele choro. Ele vinha só na parte que eu não conseguia controlar, mas a grande parte do choro eu sempre tranquei. Porque foi uma vida inteira ensinada a funcionar assim. E aí eu comecei a sentir e me permitir, né, deixar o choro ir mais um pouco. E eu fui dando eu fui me libertando aos poucos disso, né, me permitindo cada vez mais. E foi algo que para mim super funcionou, porque eu funciono desse jeito. Eu preciso sentir e expressar as minhas emoções. Então foi algo que foi surreal na minha vida, assim. E aí depois eu quis apenas viver disso, né? Explicar, ensinar isso para as pessoas, porque realmente é um conhecimento que poucas pessoas têm ainda, mas é um conhecimento capaz de mudar toda a sua história. Existe uma vida antes da análise corporal e uma vida após a análise corporal. É algo, assim, fundamental, fenomenal.